Gravata. Boa noite a todos, principalmente aos amigos e irmãos que nos acompanham pela web, à distância, né? Hoje o tema que nós temos para desenvolver se refere a algo que nós não vamos projetar nenhum slide, né? É o significado de ser membro da Sociedade Teosófica. Quer dizer, um tema aberto, quer dizer, que não é de uma matéria específica publicada em nenhuma literatura. Então, basicamente, nós vamos apresentar aqui, dentro da nossa ótica, sobre o significado de pertencer a esta instituição. No passado, em encontros que já tivemos, nós abordamos sobre essa condição da natureza humana, né? Que nós normalmente nascemos aparentemente deserdados da nossa consciência, porque não sabemos de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Isso nos impõe determinadas restrições da vida que requer um esforço no sentido de buscar os significados da própria vida. E muitas vezes isso é muito difícil de ser atingido, né? Razão pela qual a maioria das pessoas estão sendo pautadas pela vida no sentido do ter, onde vão buscar o provimento da sua necessidade de vida e talvez o acúmulo de bens que não se sabe exatamente para quê, né? Ou se a pessoa não tem acesso a esta questão do ter, se atiram nas expectativas do bem viver, então significa o estar, né? Isso nós verificamos muito na nossa sociedade, onde as pessoas vivem o dia de hoje de uma maneira não muito bem equilibrada, edificante, na medida em que eles buscam um prazer momentâneo, né? É chamado hedonismo, né? É a vida hedônica, onde ele vai usufruir da vida no sentido de satisfazer os seus desejos, principalmente carnais. Enquanto as pessoas ficam nessa polaridade entre o ter e o estar, negligenciam o que há mais de importante, que é o ser, porque não compreendem, dentro do processo da vida, o significado do ser. A teosofia, ela, assim como a própria religião e as filosofias, trazem, de certa forma, a resposta a essas questões que sempre imputaram uma preocupação às mentes curiosas em relação à nossa origem e destino. Me parece que a teosofia, ela representou um bálsamo nesse sentido, na medida em que ela resgata um pensamento filosófico muito auspicioso para a mente humana, que é a filosofia platônica de Sócrates, né? Lembrando que Sócrates, ele dizia que as pessoas já sabem, só que não sabem que sabem dessas questões. Ele dizia também que o processo do saber é infinito e que quanto mais se sabe, mais sabe quem não sabe, né? Só que o processo do saber não é o saber cognitivo, é o saber da sabedoria que transcende o aspecto mental, né? É a sabedoria divina. A teosofia, ela
no próprio nome ela revela esta questão, né? Sofia é sabedoria, sabedoria de deuses, ou de Deus, né? Mas no sentido dos deuses. Theo, Deus, ou deuses, Sofia, sabedoria, sabedoria divina. Platão, ele tem uma alegoria que ele apresenta na República sobre a alegoria da caverna, que ele diz que as pessoas, por suposição, foram criadas no fundo da caverna. E a referência de vida que eles têm é simplesmente projeções de sombras de uma pira, ou seja, uma fogueira, cuja luz é bruxelante, né? É trêmula, e que projeta essas sombras de uma maneira em que a realidade única que eles têm do mundo do fenômeno são essas sombras. E ele propõe que uma dessas pessoas consegue se libertar daquelas amarras e provavelmente numa noite ele galga o topo da caverna, a entrada da caverna, e sai para fora da caverna e vê miríades de estrelas, uma outra realidade que até então era desconhecida para ele. Dentro do processo da noite, o amanhecer, ele verifica que a realidade não é exatamente aquela que ele estava circunscrito. E ele volta tentando convencer os demais sobre essa nova possibilidade de vida. Diz também que ele poderia ser até morto, né, pelos demais por não acreditar nesse novo porvir. Me parece que essa alegoria, ela condiz muito com a natureza humana, na medida em que nós estamos mergulhados nessa questão da ignorância, do desconhecimento, da ausência de luz. Embora nós vivamos num mundo cheio de possibilidades, a própria dinâmica da vida nos impõe essas restrições que fazem com que nós fiquemos presos a condicionamentos que fazem com que nós encontremos muitas dificuldades na libertação. Então, em última análise, nós continuamos presos ao fundo da caverna. Naturalmente, os sofistas, que eram filósofos pagos, né, até jocosamente questionavam Platão. Olha, o que você propõe é simplesmente uma falácia, na medida em que você sai de uma caverna e pode ser que esteja entrando em outra. Mas, que pode ser uma verdade, mas esta nova possibilidade de luz já é muito melhor do que aquela referência anterior. Quantas cavernas existem a serem trabalhadas no sentido de ganhar novas saídas, a gente não sabe. A teosofia, ela possibilita esse mecanismo de nós galgarmos a saída das cavernas. Então, a questão da ignorância humana, a teosofia, ela trouxe esse bálsamo como um luzeiro de esperança, na medida em que possibilita esta nova visualização com possibilidades concretas de libertação. Estou falando do conhecimento teosófico. A sociedade teosófica, ela não é detentora da teosofia. A teosofia, ela incorpora, ela abrange o conhecimento divino. A sociedade teosófica, ela foi, digamos assim, a portadora desse conhecimento nos últimos
100 anos, cento e poucos anos, já que a Sociedade Teosófica foi concebida em 1875. Lembrando que 3, 4 anos depois ela foi transferida para a Índia, onde Olcott e Blavatsky percorreram a Índia em carro de boi. Imagine, a Índia é um país praticamente continental, pouco menor que o Brasil, talvez, né? Mas com condições inóspitas de serem transitadas por dificuldades, né? Por onde eles passaram, lojas teosóficas foram sendo fundadas, né? Então, a Sociedade Teosófica, ela foi percebida dentro desta visão, ainda num país como a Índia, que é um celeiro da filosofia, teve um crescimento bastante significativo. E, posteriormente, como legado, ela foi irradiada para o mundo e permanece atualmente em 60 países. Naturalmente, também a Sociedade Teosófica, ela foi gerando novas correntes, outras instituições, né? Motivadas até por razões de temperamentos diferentes, né? Mas podemos citar a própria antroposofia, que não tem a referência de que saiu da Sociedade Teosófica, mas o seu fundador foi Rudolf Steiner, sendo que ele foi secretário-geral da seção teosófica alemã, né, que corresponde ao presidente de uma seção nacional, né? Quer dizer, a própria literatura produzida por ele tem muita referência relacionada aos conceitos teosóficos, né? Bom, então a teosofia, ela, ao meu ver, representa esta nova possibilidade. Na medida em que nós somos capazes de perceber os contornos da realidade de uma maneira diferente, onde nós somos retirados daquela questão da ignorância do fundo da caverna, nós temos mais consciência do que podemos fazer em termos da nossa própria evolução. Isto nos impõe ou nos proporciona uma condição onde nós podemos ser artífices do nosso próprio destino. Isso nos traz uma capacidade de autoconfiança muito maior daquela que nós tínhamos anteriormente. Se nós não temos essa referência de onde viemos, o que fazemos, para onde vamos, por si só essa condição nos coloca numa situação de temor. Daí a explicação de termos a questão do apego muito enraizado na nossa estrutura psicológica. Ora, a morte representa a dissolução da minha personalidade, então logo eu temo o desconhecido. Quando nós passamos a ter esta visão de uma possibilidade real, concreta, de que a vida não está circunscrita ao nosso corpo perecível e nem à nossa alma animal, que também é perecível, e sim, somos algo muito maiores do que a nossa própria existência efêmera, nós automaticamente somos capacitados desse espírito da autoconfiança. Agora fica a pergunta: qual é o preço para nós termos como
agregado de vida o destemor. Isso não tem preço. Então, ser membro da Sociedade Teosófica, e este é um exercício que é dito não só para aqueles que não são membros, como principalmente para aqueles que são membros, é um exercício diário. Por que eu pertenço à Sociedade Teosófica? Tem que ser renovado diariamente. Tem que ser renovado diariamente. Esse autoquestionamento. Está chovendo? Parece que está... Eu acho que é as cadeiras. As cadeiras? Ah, sim. Então, essa questão desse auto-exame, de auto-observação, é um exercício que tem que ser feito, inclusive, pelos membros, né? Como eu estou me conduzindo neste processo de autodesenvolvimento? A Sociedade Teosófica é uma instituição que talvez seja sui generis, não tem paralelo, porque é uma instituição que não faz nenhuma exigência por parte dos seus membros ou daqueles que querem adentrar ao seu círculo de qualquer dogma, de qualquer religião, de qualquer condição que se estabeleça um vínculo ou não com qualquer tradição. Isso é declarado pelo próprio objetivo primeiro que nos norteia, que é a formação de um núcleo universal da fraternidade humana, sem distinção de raça, credo, sexo, cor ou qualquer aspecto que venha a diferenciar os seres. Agora, naturalmente, uma sociedade que tem um propósito maior do que a de formar este núcleo da fraternidade universal. Senão seria uma associação de amigos, né? Quer dizer, associação de amigos fraternos, mas no sentido de desenvolver um estudo de religião comparada, ciência e filosofia, no sentido de buscar talvez a verdade. Lembrando que a verdade ela pode estar nos pontos de convergência dessas 3 áreas do conhecimento humano. Então, somos buscadores da verdade, né? Quem não se interessa pela verdade? Aonde está a verdade? Questão de verdade, a palavra verdade vem de veritas, né? Do latim, mas na visão grega, verdade tem o nome de aletheia, que sugere um conceito muito mais aprofundado do que vem a ser verdade. Dentro da visão grega, nós temos o mundo do fenômeno, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que é o denominado Tártaro, as regiões infernais, para onde, naturalmente dentro da visão grega, né, todos nós iremos no pós-morte. O que divide o Tártaro com o mundo do fenômeno são rios, e tem um principal rio que é chamado Lete. Né? Lete é denominado esquecimento. Em grego, Lete é esquecimento, ou oculto. Então, forçosamente, quando alguém
vendo o mundo dos mortos e ressurge no mundo dos vivos, ele tem que adentrar este rio. Adentrar, ele tem que se banhar no rio do esquecimento. Então, por isso que nós nos esquecemos da nossa pré-existência espiritual. E nascemos esquecidos, né? Porque nos banhamos no rio Lete. O A é um prefixo de negação do radical. O radical é Lete. O A é contra o radical, assim como o in, né? Também é um outro prefixo de negação. Então, alete é aquilo que está revelado, ou que está relembrado. Portanto, é o nome que os gregos dão para a verdade. Tem um filme que fez muito sucesso, o Arquivo X, que falava: a verdade está lá fora, né? Numa alusão de que o mundo dos extraterrestres, né, detém a verdade. A verdade não está lá fora. A verdade não está em lugar nenhum, a não ser dentro do próprio coração de cada um. Agora, é a teosofia que diz isso? Não. As tradições Brahma-Vidya, isso estou me referindo à Índia, elas dizem isso há muito tempo, mas o fio condutor para o Ocidente, para a modernidade, foi a teosofia. Ela é a detentora dessa vertente? Não, existem outras. Mas me parece que a teosofia, na medida em que não requer nenhuma amarra, e se admite, por exemplo, numa loja, inclusive um materialista, potencialmente nós podemos ter, virtualmente, né? Me parece que ela é mais atrativa em termos de desenvolver os estudos, né? Eu abro para questões, perguntas que poderão complementar esta visão. Alguém tem alguma questão a ser formulada? Não, sobre o tema que nós estamos desenvolvendo aqui, é sobre o significado de ser membro da Sociedade Teosófica. Mas dentro desta minha fala, quer dizer, está aberto para questionamentos ou complementações. Tem que ser vegetariano para fazer parte da... Não. Se tivesse essa condição de ser vegetariano para ser membro da Sociedade Teosófica, nós estaríamos negando o primeiro objetivo. Que o primeiro objetivo, lembrando, é a formação do núcleo universal da fraternidade humana, sem distinção de sexo, raça, credo, cor e, naturalmente, qualquer aspecto que venham diferenciar os seres, inclusive hábito alimentar. Ok? Não precisa ser vegetariano. É óbvio que ao desenvolvimento do estudo nós percebemos que a natureza divina, eu estou dizendo percebemos em termos da maioria. Isso não significa, eu não havia falado que um materialista pode pertencer à Sociedade Teosófica? A rigor pode, não é impedido. Mas a maioria tem uma predisposição a aceitar determinadas condições, não por dogma, mas por fazer sentido a sua linha de pensamento. Nós, em geral,
percebemos que a figura de Deus, ela se expressa na vida. Deus está manifesto na própria expressão da vida. É um conceito de Deus imanente. Ora, se nós temos os animais como legítima expressão de Deus, quer dizer, ela não é que o animal seja Deus, mas Deus se expressa em um animal. Então, logo, filosoficamente, muitos não vão se sentir bem alimentando-se da carne de um animal. Mas aí tem o questionamento, mas o vegetal também é expressão divina? Aí se faz uma distinção do ser senciente daquele não senciente. Senciência é a capacidade de um ser vir a sentir dor, ou seja, aquilo que tem uma estrutura nervosa que leva à dor é o que caracteriza os animais dos vegetais. Então, os vegetais não têm essa estrutura. Agora, essa é uma questão puramente individual. Existe uma tendência à prática do vegetarianismo mais acentuada entre os teosofistas ou teósofos? É verdade, mas não é uma prática imposta ou que venha a merecer qualquer tratamento diferencial entre os seus participantes. Ok? Fala mais alto para o pessoal de casa ouvir. Eu ia comentar que a sociedade teosófica tem uma visão mais, poderia até tocar um termo mais democrática, no sentido que ela é inclusiva, né? Quer dizer, qualquer pessoa que está interessada em buscar o conhecimento é prato cheio a sociedade teosófica. Ela está desvinculada de determinado dogma ou religião, como disse, né? Então ele deixa a pessoa mais à vontade para poder buscar o conhecimento, né? Esse é o mais importante de tudo, né? Mas eu não sei que as pessoas devem estar tão assim, com a cabeça tão distorcida, que não enxergam isso, né? Na maioria da população está tudo distorcida a cabeça e segue por alguns lugares meio estranhos. Então, fazer o quê, né? Existe um aforismo, eu estou dizendo isso e não nos colocando numa posição de escolhidos, muito longe disso, né? Mas existe um aforismo que tem muito de verdade, que diz respeito a 777 vidas. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Não sei se é exatamente 777 vidas, mas a proporção me parece que é mais ou menos essa. Então nós temos 700 vidas vividas de uma maneira comum entre essa dicotomia do ter e o estar. Isso me parece que não é muito desassociado do que nós observamos no mundo, o que você falou. As pessoas estão focadas em atender aos seus anseios mundanos, né, do cotidiano. 70 vidas, portanto, pouco menos de 10%, né, são vividas à busca. Pessoas que estão procurando esse significado que nós estamos comentando, né? Puxa, será que eu sou isso apenas? Ou eu tenho um potencial a ser desenvolvido de uma maneira ampla? Quer dizer, eu sou talvez divino, ou eu sou muito mais do que eu aparento ser, né?
E as 7 últimas vidas são vividas dentro da senda da libertação. Quer dizer, isso são os santos, né? Quando a gente fala isso, normalmente as pessoas se perguntam onde eu estou, né? Estou na sétimas últimas etapas da vida? Eu não sei, né? Seguramente eu quero que eu pessoalmente esteja nas 70 últimas vidas, no sentido de buscar um significado. Eu não tenho esse significado pronto, acabado, para passar para você, mesmo porque isso é uma experiência individual. O voo, eu costumo dizer, é solo, noturno e talvez em condições atmosféricas adversas, turbulentas. O voo ele tem que ser voado por cada um, porque se a verdade está dentro, ela tem que ser descoberta pelo buscador. Então para que serve a Sociedade Teosófica? Justamente para fomentar esse estímulo, porque somente nos desenvolvemos com a experiência da troca, através do relacionamento. Se nós nascermos e formos mantidos isolados da comunidade, da sociedade, nós nada aprendemos, diferentemente dos animais. Os animais, eles têm um instinto, que ele pode ser apartado do seu grupo, mas ele mantém aquelas características que ele, de uma forma mecânica, ele vai saber como conduzir a sua vida. O homem não tem instinto, ele precisa do relacionamento grupal para se reconhecer e se desenvolver. Então a teosofia, ela cumpre esse papel. Agora, dentro dessa visão democrática. Mas eu já senti que alguns membros tendem a ter um comportamento enrijecido, muito definido em relação a uma forma de pensar. Isso pode ser verdade, mas não é a Sociedade Teosófica. São membros que são passíveis de erros, das suas idiosincrasias, né? Das suas formas de pensar muito próprias, que podem ser corretas ou não. Não cabe aqui julgar. Mas, antes de tudo, nós temos que fazer esse exercício de resgatar o primeiro objetivo. Porque senão, se nós descaracterizarmos esse primeiro objetivo, nós descaracterizamos o próprio âmago da Sociedade Teosófica, né? Esse tema a gente não vai desenvolver muita fala, porque não é, como eu falei, uma matéria baseada numa literatura ou algo teórico a ser demonstrado, né? Mas nesse sentido de fazer essa discussão que poderíamos ter mais contribuições do pessoal que está nos acompanhando de casa, que talvez não seja possível pelas restrições técnicas, mas eu deixo o e-mail aberto para questionamentos, interesses, né? Meu e-mail eu não estou terminando não, hein? Eu vou dar continuidade, né? Meu e-mail é acjorge668@gmail.com. Podem fazer questionamentos, não estamos nos colocando na condição de detentores da verdade, sim, no sentido de trocarmos talvez experiências ou informações. Aqui em São Paulo, anualmente, a gente faz um encontro, denominado Simpósio do Saber Universal. Nós já estamos, deixa eu ver, acho que
eu acho que na 10ª edição, que vai acontecer dia 12 de setembro, portanto no próximo mês, aqui no Pitágoras. É longe da sua casa, viu, César? Vai ser num sábado, com o título Fraternidade, a Doutrina do Coração. Então é um evento integral, de dia integral, com palestras e fóruns de debates versando sobre essa temática, a Fraternidade, a Doutrina do Coração. É um evento público, aberto, e todos estão convidados. Eu não tenho exatamente horário, mas começa 8 horas, 8, 8 e meia, né? E vai... Como? Da manhã. É o dia inteiro. Das 8 às 5, 5 e meia. Né? O almoço nós faremos lá mesmo, né? E todos estão convidados. Naturalmente, essa minha fala aqui, ela fica gravada e, portanto, ela pode ser assistida a qualquer momento. Então, aqueles que assistirem depois do dia 12 de setembro de 2015, peço para não fazer as inscrições, que elas já estão consumadas. Bom, dentro desses simpósios, o primeiro foi feito em Ribeirão Preto, o segundo em Franca, depois o outro ano fizemos em Campinas, em seguida fomos para Santos, depois para São José dos Campos, em seguida fomos a Suzano e Bragança Paulista, que são contíguas, né? 2 municípios contíguos. Fizemos posteriormente em Águas de São Pedro, que é próximo de Piracicaba, posteriormente em São Paulo, Bragança, que foi o último, e agora estamos fazendo novamente em São Paulo. Nessa oportunidade desse simpósio em Carta de Águas de São Pedro, o tema escolhido foi o mundo que sonhamos viver, fundamentos para a sociedade do futuro, onde foram abordados temas voltados à questão ambiental, à questão da espiritualidade, da nova consciência necessária que possamos formar este mundo novo. Eu vou pedir a permissão para falarmos sobre essa carta. Essa carta ela foi produzida com base na síntese de cada palestra que foi proferida. Foi um simpósio que envolveram 2 dias e teve uma multiplicidade maior de palestras, né? Foram proferidas, se não me falha a memória, 9 palestras. E cada palestra foi tirado um extrato, ou mais de um extrato, e foi redigida pelos presentes, que tinham mais ou menos 70, 90 pessoas, flutuava, né? Águas de São Pedro é uma cidade balneária, em fins de semana tem uma população flutuante muito grande. Então, turistas que transitavam por lá participaram também do evento. Mas no final do evento, existiam umas 70 pessoas que nós construímos essa carta. Então, essa carta que eu vou ler, ela corresponde à substância do que foi tratado nesses 2 dias. Por que eu peço a permissão de ler essa carta? Que ela traz no seu bojo, de uma forma humilde, o que representa ser membro da Sociedade Teosófica, né? Eu acho que vai dirimir muitas dúvidas em relação a essa questão.
Então vamos lá. O 7º Simpósio Regional do Saber Universal apresentou importantes questões relacionadas ao atual padrão equivocado de vida, onde se privilegia o consumo, a conquista, a competição, centrados no desejo de ter e estar. Naturalmente, essa carta não tem nenhuma conotação política, e sim espiritual, de responsabilidade espiritual. Esta distorção da conduta humana tem levado à exaustão os recursos naturais do planeta, com a destruição do meio ambiente, o que coloca o nosso mundo sob real ameaça de grandes proporções. A transformação é inevitável, sendo urgente que todos nós percebamos e compreendamos a necessidade de nos engajar no processo de mudança de valores e no resgate da importância do ser. Nenhuma mudança externa ocorre se não for precedida de uma profunda mudança de nossas atitudes internas, sendo imperativo transformar o consumo desenfreado em parcimonioso e autossustentado, a conquista individual em coletiva e distributiva e a competição egoísta em cooperação, respeitando-se naturalmente as diferenças, os valores e os anseios individuais. Assim, após a reflexão sobre os temas, manifestamos nossas convicções sobre os fundamentos necessários para a formação da sociedade do futuro, sendo estes princípios norteadores para o desenvolvimento da convivência solidária e fraternal entre todos os seres, sencientes ou não. Compartilhamos a ideia de que o princípio do ser humano é divino e que a aparente e errônea noção da separatividade do ego é que impõe o seu distanciamento dos valores eternos. Na realidade, o ser humano está esquecido de sua origem, mas esta não está perdida, sendo que é ela que o mantém unido aos outros em fraternidade. A divindade é a imanência, estando presente em toda a manifestação da vida. Ao voltar sua vida ao Cristo interno ou ao princípio búdico, pela compreensão da transitoriedade da personalidade do ego, por meio do processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, o ser humano estará desperto para a luz, sendo a iluminação o destino de todos. Entendemos que o destino da jornada é a plenitude do espírito. Embora o livre-arbítrio se constitua em escolhas da personalidade, úteis ao aprendizado do ser humano em seu caminho evolutivo, ele não tem a capacidade para anular sua trajetória, pois chegará um momento em que ele agirá conforme a sua consciência para o superior, fazendo-o retornar ao curso natural do rio da vida que deságua no mar da unicidade. A vida após a morte é a transitoriedade da alma entre encarnações, passando pelos estágios do astral, mental, até o descanso no mundo céu, retornando em um novo ciclo de vida até a libertação final, onde o ser humano se transforma na própria expressão da divindade. Comungamos da compreensão de que os ciclos são necessários ao processo de evolução e que os diferentes estágios em que os seres humanos se encontram resultam nas diferenças e pelo exercício da aceitação é que nos tornamos compassivos. Entendemos que o ser humano depende dos meios físicos que o planeta oferece,
e que somente com esses elementos é possível assegurar a continuidade e a expressão da evolução da vida. Assumimos responsabilidades pela preservação ambiental e que, com a adoção da ética do amor, possamos legar o provimento das condições de vida para as gerações futuras. A educação da alma é a alma da educação. Ainda que não sejamos educadores formais, devemos assumir o compromisso pela disseminação dos valores, tornando-nos agentes multiplicadores da busca da verdade. Aceitamos a adoção do vegetarianismo, que a adoção do vegetarianismo é um importante fator para assegurar a sustentabilidade e recomendamos a prática do mesmo. Quando não for possível, pois alguns ainda dependem da carne em suas dietas, que se adote um processo de mudança gradual nos hábitos, reduzindo o consumo de carne pela abstenção ao menos um dia por semana. A prática do vegetarianismo está relacionada ao respeito da vida pelos irmãos menores que têm direito à vida e dependem de nossa proteção e amor. Dessa forma, declaramos a adoção destes princípios para nortear nossa conduta, visando a construção do novo porvir. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Águas de São Pedro, 23 de setembro de 2012. Assinado participantes do 7º Simpósio do Saber Universal, realizado nos dias 22 e 23 de setembro, equinócio da primavera no Hemisfério Sul. Então, essa carta, naturalmente, tem questões aqui que não devem ser interpretadas como dogmas, como, por exemplo, a questão da reencarnação. Isso é produto de uma tendência majoritária de acreditar na reencarnação. Isso não pode ser colocado como um pressuposto para ser membro da Sociedade Teosófica, né? Me parece que a questão da reencarnação e o karma é uma condição aceita por fazer sentido dentro do processo de desenvolvimento da vida, né? A não percepção por parte de algum membro relacionada à reencarnação não faz a menor diferença, né? Se a pessoa é ou não reencarnacionista, isso é uma questão meramente formal. O que importa é o que a pessoa leva em seu coração. Naturalmente, pelo estudo, me parece que converge a essa questão como se fazer sentido. É lógico. Dentro do estudo, as coisas lógicas é as que tendem a ser verdadeiras, né? Me parece que é lógico ter esta visão. A questão do vegetarianismo aqui é uma prática recomendável, mas se a pessoa tem essa dificuldade, a gente compreende que existe, poxa vida, fazer um dia de dieta com abstenção da carne não é nenhum sacrifício excepcional, né? Então fica aqui a sugestão. O que mais eu comento desta carta aqui que possa vir a afrontar, quer dizer, um pensamento divergente? Me parece que quem não quer buscar o seu autoaperfeiçoamento, o seu autodesenvolvimento, a sua iluminação entre os participantes dessa grande egrégora teosófica, acho que é universal, né? O que nós fazemos aqui? Fazemos aqui outra coisa a não ser a compreensão dessas questões para que nós possamos polir essa pedra bruta, né? Melhorando o nosso caráter. O que nos traz aqui a não ser o sentimento
compassivo e de amor pelo outro, estendendo-se até a todas as formas de vida. Me parece que não faz muito sentido se o amor que nos move não estiver presente dentro de uma sociedade que coloca a fraternidade como pedra angular, né? E também está declarado aqui. Quem não anseia, como ser responsável, de pautar a nossa vida pela responsabilidade ambiental, sabendo que são graves esses problemas, a ponto de até o próprio Papa recentemente conclamar o mundo numa cruzada, no bom sentido, pela causa ambiental, sabendo que nós corremos graves riscos relacionados a essa degradação. Isso não significa a destruição do planeta. O planeta é um ser vivo muito maior do que qualquer dano que o homem possa impingi-lo. O principal prejudicado nesse processo de deterioração ambiental é o próprio homem, né? Então, se nós, como seres responsáveis, queremos legar um mundo para as gerações futuras, os nossos filhos, netos, bisnetos ou aqueles que virão na caminhada, ou para nós mesmos em próximas encarnações, nós temos que ter essa conduta ilibada em relação à questão ambiental. Ainda que a possibilidade de ação esteja muito restrita, mas podemos fazer a nossa parte, por menor que seja. Quem pode negar a importância de nós nos transformarmos em educadores, ainda que nós não sejamos professores formais? Mas o processo de educação, ele pode ser exercido pelo exemplo, pelo apoio, pelo conselho, pela observação que possa tirar a aflição daqueles que sofrem. Então, me parece que esta carta, se alguém se identificou com esses pressupostos, já é um teósofo, mesmo sem ser membro da Sociedade Teosófica. Agora, ser membro da Sociedade Teosófica, eu diria que é uma responsabilidade consignada na medida que a pessoa entra em abraçar esses pressupostos, né? Esses princípios, e fazer com que eles se materializem, fazer com que eles sejam plasmados, porque utopia não são utópicos essa temática. Eu sonho com esse mundo justo. Essa questão aqui, por exemplo, fala transformar o consumo desenfreado, é isso que está levando a questão da degradação, imparcimonioso e autossustentado, só que é um processo econômico que nós estamos mergulhados, que não tem como interromper pelos meios normais, né? Porque o sistema, ele subsiste pelo consumo desenfreado. Você vê o Brasil que estamos atravessando agora, caiu o consumo, você gera desemprego e todas as mazelas sociais. Por quê? O padrão, ele está equivocado. Precisamos mudar o paradigma. Como se faz isso? Como faz omelete sem quebrar os ovos é meio difícil, né? Mas terá que surgir um novo modelo, qual? Não sei, mas nós temos que estar preparados espiritualmente a esse novo porvir e sermos os agentes transformadores. Essa é uma conduta teosófica.
temos que ter a percepção de que a conquista individual ela deve ser transformada em coletiva e distributiva. Isso não significa fazer apologia ao comunismo, não é isso. Tanto é que é colocado aqui, respeitando-se naturalmente as diferenças, os valores e os anseios individuais. As diferenças desse estágio da humanidade ainda permanecerão. A questão da meritocracia, quer dizer, você tem que ter, mas não pode ser uma distância abissal entre o menos remunerado e o mais remunerado. Tem que existir uma distribuição justa e perfeita, né? Quem não anseia por isso? Qual é o teósofo que advoga pelo acúmulo pessoal de riquezas? Me parece que nenhum espiritualista pensa dessa forma, ou se pensa, ele está sendo, na conduta de se apresentar como espiritualista, um hipócrita, né? Quer dizer, normalmente a pessoa ela tem o amor no coração e isso leva, quer dizer, a uma postura distributiva. Então, meus amigos e irmãos, essa carta eu acho ela fundamental nesse sentido, de trazer à modernidade, aos problemas que nós enfrentamos no cotidiano, essas questões do que é ser teosofista. E aqueles que não são, fica aqui o convite a participar desta grande empreitada que é a Sociedade Teosófica. Ora, a Sociedade Teosófica, para iniciarmos a conclusão, nos revela que existe uma fraternidade maior, que é a fraternidade universal. Existe um governo interno do mundo. Os governos mundanos estão um tanto quanto esgarçados. O exemplo está aí. Não existe governo humano que não tenha uma certa dose de interesses mesquinhos, ainda que regionais, que levam inexoravelmente à corrupção. Nós temos que compreender o processo que o homem está vivendo. Este governo é uma pálida representação do que representa o governo interno do mundo. A fraternidade branca, que é a que governa os nossos destinos, ela existe. E é uma grande empresa. Quando nós postulamos ao trabalho, qualquer que seja ele, aonde nós queremos trabalhar? Em empresas virtuosas, empresas sólidas, empresas éticas que tenham valores, onde nós possamos nos desenvolver junto à empresa. Fica a pergunta: qual é a grande empresa legítima do bem, a não ser a fraternidade branca? O governo interno do mundo. Então fica aqui um convite: nos alistemos às fileiras dessa grande empresa, ainda como serviçais a serviço da mensagem. E aqueles que já estão dentro da Sociedade Teosófica, como eu, que renove-se esse compromisso diariamente, pela manhã, lembrando, antes de sair para os seus afazeres, nas suas empresas, nas suas repartições, aonde quer que ele trabalhe, mesmo os aposentados, nos seus afazeres diários, que ele, antes de tudo, é um empregado, é um serviçal da nobre causa dos mestres.
e que possam continuar nesse caminho da redenção humana. Obrigado. Isso aí. Tem alguma pergunta, alguma questão? Não, a revelação da grande fraternidade, fraternidade branca, o governo interno do mundo, ela é um conhecimento trazido pela sociedade teosófica. Naturalmente, dentro desta multiplicidade de vertentes espirituais, né, ela foi ganhando outros contornos que muitas vezes não coadunam com o que nós imaginamos da grande fraternidade, né? Você desligou? Pode parar a transmissão. Eu acho que... Hã? Não, a gente está terminando já. Ainda tem mais um prazo de 1 hora ainda. Não, mas eu tinha falado que a gente iria encerrar mais cedo, porque o tema é esse. Mas se quiser deixar rodando... Então, essa questão da fraternidade, por exemplo, os mestres, até antes da sociedade teosófica, naturalmente o trabalho do governo interno do mundo sempre existiu, só que ele não era de conhecimento público, mundano. Quem traz a revelação dos mestres, eu não vou aqui, teve um encontro que se falou dos mestres, eu acho que foi até eu que falei, mas acho que não pôde ser transmitido, ou foi o ano passado isso, né? Não sei, não me recordo, porque nós não costumamos falar muito dos mestres, né? Os mestres, eles não estão aí para serem pronunciados, né? A gente tem uma reverência a eles, né? Mas lembrando que a Sociedade Teosófica foi fundada sob a égide dos mestres, principalmente Moria e Kuthumi, né? Então nós sabemos os 7 raios que existem, né? Que são departamentos, né? Antes de serem departamentos, são arquétipos, modelos que nos inspiram em termos de conduta, né, humana, mas que são departamentos de atuação definidas dentro da estrutura humana, né? Por exemplo, só resumindo, o primeiro raio é aquele relacionado ao governo qualquer que seja ele, a liderança. Então, os líderes, ainda que sejam de equipes, eles têm que se pautar pelos ideais nobres do primeiro raio. A liderança é uma questão importante. Quiçá os nossos governantes pudessem se inspirar mais nos ditames do primeiro raio, como deveriam ser exercidos, né? E assim vai. Então, toda a estrutura humana, ela é norteada por esses santos seres. Agora, o mundo sabe pelas mãos da teosofia, sem querer se apropriar, né, da fraternidade branca, não é isso, do governo interno do mundo. Mas tem que ser dito o verdadeiro, né? Quer dizer, a literatura teosófica que traz este conhecimento. Mais alguma questão? Uma coisa
Fala um pouco mais alto para eles ouvirem. Uma coisa interessante que eu me vem na minha cabeça é que a busca da verdade ela não é todas as pessoas, né? São poucas as pessoas, da atenção comigo, são poucas pessoas que querem efetivamente buscar o conhecimento e a verdade. Dá a impressão que a grande maioria está, como eu disse, está com essa visão distorcida e parece que estão dentro de um matrix invertido. É um matrix invertido. Então, nossa, tamanha relevância que é colocada aqui, as pessoas estão em outras esferas de busca, né? E não a busca da verdade. Né? Essa é a minha opinião pessoal minha. Tá? Então, é lamentável, eu só tenho a dizer que é lamentável tanta gente não está buscando efetivamente conhecimento. Então, o conhecimento é uma das vertentes para se descobrir a verdade, mas não é o único, não é a única vertente. Isso nos faz remeter novamente aos 7 arquétipos, né? Aos 7 raios, né? Os 7 temperamentos. Quando nós falamos do conhecimento, nós estamos nos referindo mais detidamente à questão do 3º e 5º raio. O 3º raio norteia todo o conhecimento filosófico. O 5º raio corresponde ao conhecimento científico. Falando de uma maneira bastante resumida. Então, esses 2 raios, eles estão mais afeitos, quer dizer, à busca da verdade pelo conhecimento, que é dentro do yoga, é Jnana Yoga, né? Através do estudo. Mas você tem o 2º raio correspondendo ao 6º, que é o 2º diz respeito às religiões, né? E o 6º a devoção, que é o mesmo eixo, né? Que não deixa de ser um fio condutor à verdade, né? Que é pela devoção, pelo Bhakti, né? Bhakti Yoga, pela entrega incondicional ao Supremo, que você tem um contato com a verdade. Lembrando que Yoga, em sânscrito, é canga de boi, né? É aquela canga que é colocado no pescoço do animal que atrela a carroça, né? Então, junta-se o carro com o boi, né? Então, me parece que a etimologia da palavra, de algumas palavras ocidentais ou até latinas em português, nós temos esse radical, né? Que os filólogos me corrijam, mas me parece que conjugue, né? O cônjuge vem desse radical yoga, né? Yugi, conjugue, né? Quer dizer, atrela uma coisa a outra. Então, as práticas de yoga, que é religar, né? No sentido de fazer a ligação do corpo animal com o divino, tem diferentes expressões, né? O Hatha Yoga, por exemplo, é pelos asanas, das posturas físicas e tal, né? Talvez esteja relacionado mais com o 1º e 7º, né? Raio, né? Raios, que é a questão da ritualística ou da vontade, né?
Mas tem o Karma Yoga, que diz respeito também à conduta ilibada, à conduta ética, que você pode atingir a verdade pela retidão, pelo trabalho correto, honesto. Então, a busca da verdade, ela é multifacetada. Ela não é só através do conhecimento. Naturalmente, pela teosofia, a nossa conduta é mais Jnana Yoga. É pela mente, né? Pelo estudo. Mas aqueles que são devocionais talvez não encontrem dentro do seio da teosofia um solo muito fértil para desenvolver a sua natureza. Entendeu? Então, outras escolas existem, que não seja a teosofia, que também estão em busca da verdade. Né? A gente tem que ter conhecimento disso. E nós estimulamos dentro da teosofia essas outras práticas. Né? E tem o Raja Yoga, que é o integral, que associa, é o que nós encorajamos, né? Associa todas as práticas de yoga, né? No sentido de fazer a junção plena. Mas ela não tem também uma superioridade, né? Não tem uma hierarquia sobre as demais, é uma outra prática. Né? Então essa questão, ela é aberta. Eu vejo a verdade é uma só, embora nós não saibamos qual é a verdade, mas a verdade é única, ainda que não existe um ser humano, acredito eu, que tenha posse da verdade. Mas vocês lembram daquele brinquedo infantil que é denominado caleidoscópio? Vocês sabem o que é isso? É um tubo onde tem um visor e no fundo desse tubo tem um vidro. Na realidade são 2 vidros e pedras coloridas colocadas sobre essas duas, esse vazio entre os 2 vidros. E no fundo tem um fundo velado, mas translúcido, onde você olha contra a luz, movimentando esse cilindro. Né? O que acontece na visualização do fundo? E ele é compartilhado por espelhos, onde vai projetando a mesma figura de uma maneira similar, mas invertida. Né? Vocês lembram disso? Fiz uma breve descrição do que é o caleidoscópio. Né? Se eu ver aqui, eu vejo uma disposição de cores e pedras. Quando eu passo para você, você vai ver o que eu vi? Nem eu vou ver a mesma coisa num segundo momento, porque eu já fiz um movimento onde as pedras elas assumiram uma outra composição e forma e cores. E assim sucessivamente, cada um vai ver de forma diferente as cores projetadas e o formato. Agora, as pedras não são a verdade última? São as mesmas pedras e as mesmas cores que estão contidas dentro daquele tubo. Só que cada um as vê de uma forma. Então, a verdade é um caleidoscópio, onde enxergamos até com as nossas lentes da individualidade, da personalidade. Nós filtramos de acordo com a nossa conveniência, o nosso universo, o nosso conhecimento, a nossa realidade, né? Que é distorcida dos demais. Né? Agora, as pedras são as mesmas, é a verdade última, ela está lá. Um dia as veremos em toda a sua plenitude. Dizem que no astral você não tem
Você pega esse óculos, você não vê o óculos em 3 dimensões, você vê ele de todos os ângulos, você tanto por fora como por dentro, cima, embaixo, enfim, é um outro contexto de dimensão, né? Que extrapola, quer dizer, essa é uma realidade não acessível ao nosso mundo do fenômeno. Estamos falando do astral ainda, que é sujeito a totais distorções. Imagine de planos elevados. Agora, é isso que diferencia o caminho do místico. O místico é o devocional. Talvez o acesso à verdade dele seja atingido num átimo de segundo e ele se ilumina. Enquanto que nós temos que fazer práticas, estudos e tudo mais. Por isso que o caminho é individual. Agora, não se pode aquilatar, né, que somente tem salvação aqueles que estão dentro dessa vertente, né? Ninguém tem verdade absoluta para Ninguém tem. É. Mas o importante é a caminhada, né? É a busca. É a busca. E de uma maneira humilde, né? Pelo menos. E é difícil ser humilde, hein? Porque existe uma questão natural quando você se identifica com uma verdade, que é verdade para você, você se torna como aquele liberto da caverna, né? Que quer convencer a todos sobre aquela verdade que é individual para você, né? Mas esta é a verdadeira condição, ainda que subjetiva. Você não pode objetivar a verdade. É óbvio que a gente até estava falando isso no curso de astrologia, né? O que é importante, né? O objeto ou o sujeito, né? O objeto é a realidade objetiva, o sujeito é subjetivo. O que importa é como você vê o objeto. Lógico que a formulação do conhecimento é objetiva, daí a ciência. A metodologia científica que leva a um tratado, a uma tese, que vai ser demonstrada de uma maneira a ser comprovada o funcionamento daquele processo. Só que isso não é a verdade última. A verdade última é o que você faz com aquele conhecimento. E daí a questão subjetiva envolvida. Né? O mundo é objetivo, mas o mundo objetivo não leva a absolutamente nada se não houver a leitura desse mundo pelo sujeito. Então, logo, o que importa é o sujeito que vai se utilizar do mundo objetivo que nós falamos aqui, que nós precisamos preservar, o mundo objetivo, em termos ambientais, por uma questão de que aqui é o exercício de prova. Não porque o planeta é a razão última da existência humana, não é isso. Mas se não houver planeta, não tem o campo do experimento. E não tendo o campo do experimento subjetivo da evolução humana, você não tem evolução humana. Então a preservação das espécies, ele tem por objetivo estabelecer essa relação de enriquecimento não só da evolução da vida que está vindo dentro de um processo sistemático de galgar planos de consciência cada vez mais amplos, como o nosso autodesenvolvimento. Então o planeta, aqui não é por uma questão, vamos manter o... Isso daqui vai acabar um dia, dentro dos ciclos, né?
O Sol, nós estamos na metade da sua existência, 4 bilhões e meio de anos. Mais 4 bilhões e meio de anos, nada existirá no sistema solar. Então, é ingenuidade achar que nós vamos preservar o universo. O universo está em mutação, mas nós temos que preservar as condições necessárias para que haja desenvolvimento. Isso daqui está no texto. Né? Isso diferencia alguns preservacionistas, né, de outros espiritualistas. O preservacionista, ele quer preservar a espécie em qualquer condição. Ora, a espécie está em evolução. É natural que ela vai se extinguir e outras espécies irão aparecer. O que não pode é o homem interferir no processo de extinção. Mas a evolução, ela vai imputar perdas ou processos de transformação dentro das espécies. Isso é da natureza da evolução. O que nós não podemos é interferir nesse processo. Deu para compreender, né? Acho que a 1 hora que você falou está quase lá. Então vamos combinar até 9 horas. Mais perguntas, contribuições? Não entendi. Franca tem loja? Não. Você falou que foi o encontro, o segundo encontro simpósio, foi em Franca. Lá tem loja? Tinha um grupo de estudo lá, que tá fraquinho, né? Teu irmão que mora lá. É o Francisco de Assis que liderava o grupo lá, né? O simpósio lá foi legal, teve gente do sul de Minas, foi bacana, mas o objetivo desses simpósios é levar o movimento para o interior, no sentido de promover a efervescência do estudo, mas não tem sido capaz, muitas vezes, de dar sequência, né? Mas em Campinas, por exemplo, nós fizemos o simpósio e se criou um grupo que está atuante lá, né? Então, mas tem fermento lá, é uma questão de fazer crescer o bolo. Sua irmã, se te interessar, ela pode cerrar fileiras, né, aos irmãos de Franca. Você ia perguntar? Talvez a grande contribuição da sociedade teosófica seria essa abertura do caminho que você pode chegar, ou trilhar para chegar na verdade, né? Diferente de outros atividades. Ela te abre um leque. Não se fixa em ninguém. Isso é muito importante, porque você tem que possibilita chegar mais próximo da verdade. Esse é o meu método, na minha opinião. Isso vai ajudar. Esse é o meu método. Talvez são poucas as pessoas que conseguem vislumbrar esse viés. É verdade, eu também concordo com você. Que é uma virtude da sociedade teosófica, né? Mas ao mesmo tempo que é uma virtude, pode representar um certo componente de afastamento, né? Porque eu não vou falar que diferentemente de outros movimentos, nós estávamos até falando, né? Para falar que não gosta de mamão, tem que provar do mamão, né?
Então, para falar de outros movimentos, você tem que, no mínimo, ter um mínimo de participação, né, nesses movimentos para falar sobre eles. E mesmo tendo, nunca é bom falar de outros, né? Toda comparação é meio odiosa, né? Mas o que eu posso falar é da Sociedade Teosófica. Sociedade Teosófica, na medida em que coloca as coisas desta natureza, a não apresentar nenhuma formulação pronta e acabada, impõe ao estudante a responsabilidade pelo seu caminhar. Lembra quando eu falei que o voo é individual, solo, noturno, às vezes com condições atmosféricas adversas? Agora, quem quer assumir a sua própria responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento? As pessoas estão querendo, normalmente, o prato feito. Não querem ter o trabalho de fazer a sua oração. Pagam até para rezarem por ela. Nós vivemos nessa onda mercantilista, né? Então, por isso que a Sociedade Teosófica não tem membros em quantidades expressivas, né? Porque, em última análise, você é uma sociedade anárquica. A Sociedade Teosófica é anárquica. Em que sentido? Lembrando que a anarquia, diferentemente da conotação que se dê de bagunça, né? Na realidade, a anarquia é o governo exercido sem o papel da autoridade, porque é de se pressupor que cada um saiba dos seus limites e deveres, né? Deveres e obrigações e direitos. Então, naturalmente, dentro desse modelo de estrutura política, né, ou de estrutura social, você não precisa de líder. Então, a Sociedade Teosófica, ela não tem líderes, ela não tem, digamos, autoridade, ela tem líderes sim, mas são líderes desprovidos de autoridade, de impingir ou de colocar, quer dizer, uma forma de pensar de acordo com o que ela acredita ao outro. Os membros são livres. Agora, liberdade não existe sem responsabilidade. Você dá liberdade, mas a pessoa tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. E aí o que acontece? A pessoa não quer assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino. E não fica. Ah, não, isso é muito complexo. Eu não vou dar conta desse trem. Não vou dar conta disso. E desiste. O caminho é dela. E é uma pena. Ninguém está aqui para censurar ninguém. Ah, é um erro se nós estivéssemos prometendo a iluminação e a salvação, talvez essa sala estivesse cheia. Mas para quê? Não estaríamos sendo verdadeiros. Agora, fica a pergunta a cada um que está nos acompanhando. O que você quer da vida? Quer continuar no 700, no 70 ou no 7? Ou quer ir para o 7? Um dia, isto é inevitável, nós nos libertaremos.
Aí fica a pergunta: querem procrastinar ou quê? A responsabilidade é de cada um vai responder por isso. Ninguém está aqui para cobrar. Quem cobra, o juiz principal dos nossos atos, é o nosso próprio eu superior, somos nós mesmos. O ato, por exemplo, de negar o conhecimento, né? Muitos fazem, né? É total responsabilidade das pessoas, né? Ela nega esse caminho. Existe o caminho, mas ela nega a existência desse caminho. Ela está perdendo, né? Eu acredito que quem está perdendo é ela, né? Porque ela não vai ter a compreensão da vida. Sem dúvida, mas o caminho é individual. Você não pode interferir. Ninguém pode fazer juízo de valor sobre a conduta alheia. Senão o espírito da fraternidade está sendo quebrado. Cada um zela pelo seu passo, pelo seu caminhar. Né? Então, às vezes isso denota até um certo distanciamento com o irmão, né? Que a pessoa entra, sai. Quer dizer, a gente estimula as pessoas a adentrarem a sociedade teosófica, mas não fica fazendo proselitismo. Ora, vem, entrem, é bom. Quem sabe se é bom ou não é ela. Assim como no momento em que ela desiste, nós deveríamos ter uma conversa, né? Visitá-lo. Mas isso acaba não sendo feito para não constrangir. Será que não é uma decisão já pensada? Então, deixa ela, né? Muitas vezes é mal interpretado. Existe uma frieza, as pessoas não dão importância à questão da fraternidade. Não, eu acho que deixa. O momento é dela, né? O que nós temos que zelar, quer dizer, pelo acolhimento. Isso muitas vezes não... Mas por quê? Faltam colaboradores ao nosso movimento. Nosso movimento é muito pequeno. A gente quer que venham. Ainda que não sejam como membros, que sejam como trabalhadores da loja, simpatizantes, né? Como o César aqui, puxa vida. Quisera nós termos Césares, né? Trabalhadores aqui, tantos outros, vocês que estão vindo aqui, né? Então, é ler do engano achar que nós somos os portadores da verdade, né? Eu me coloco como um simples estafeta do governo interno do mundo. Eu sou um mensageiro lá, vou e tal, serviçal. Para que possamos levar a chama para frente, passar para o outro, e um dia vai fazer a diferença, né? Sem qualquer pretensão maior, né? Então, que a gente tem que continuar o trabalho que dessa estrada pavimentada lá atrás, né? Tapando os buraquinhos e sem grandes ambições. A sociedade teosófica não vai morrer. Pode ter certeza disso. Pode estar fraquinha, mas ela continua. Aonde há mel, aparece a abelha. E aqui tem mel. E do bom. Isso é muito mérito do que eu vejo, né? Para mim, não está dizendo que portadora, na
O meu também. Por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu estou aqui. Mas nunca me senti tão cobrado na minha conduta como na Sociedade Teosófica. Mas por ninguém, por mim mesmo. Tá bom, senhores, senhoras, amigos, irmãos, de jornada, né? É isso aí. Obrigado a todos. Né? Pode?